Olá, prezado aluno, sou o professor Reginaldo e vamos a mais uma aula de Teoria das Comunicações. Nessa aula nós vamos abordar o estudo do OFDM, que nada mais é que uma multiplexação que utiliza divisão por frequência ortogonais. Qual a ideia básica por trás disso? Ao contrário das técnicas tradicionais que transmitem todos os bits em um único stream, né, o FTM ele procura dividir os bits que serão transmitidos em diversos streams com uma taxa menor. E esses streams serão transmitidos por subcanais paralelos entre si. Uma comparação muito interessante seria essa com a torneira e o chuveiro. A torneira, eu tenho um único furo onde sai toda a água, né? Tenho toda a vazão de água. Perfeito? Mas de tal maneira que se esse furo for obstruído, eu perco toda a transmissão. Já no chuveiro, o que acontece? Se eu tapar um dos furos do chuveiro, né? Eu tenho a mesma vazão de água, só que por diversos furos diferentes. Se eu tapar um dos furos do chuveiro, eu ainda continuo tendo bits sendo transmitidos, ou melhor, água saindo pelos outros furos. Ou seja, no primeiro caso eu tenho uma transmissão com uma portadora única, toda a informação está sendo transmitida através da modulação daquela única portadora, e na transmissão FDM eu tenho a informação dividida em várias subportadoras, que chamamos, né? Como se, por exemplo, a gente tivesse produtos para levar de um distribuidor para um supermercado, né, de um atacadista para um supermercado, correto? Para um varejista, e eu levasse tudo que o varejista ia vender dentro de um único caminhão. Se esse caminhão ocorrer algum acidente com ele, ou perdeu os produtos, eles for roubado, alguma coisa, então eu perco todo o carregamento. No caso de uma transportadora OFDM, eu divido a carga em vários caminhões menores, de tal maneira que se ocorrer um acidente ou algum dos caminhões for roubado, eu ainda tenho dados suficientes para recuperar, né, produtos suficientes, né, para não impactar no meu processo. Do mesmo modo, com relação a dados, se eu perder todos os dados, não tem como recuperar, mas se eu perder parte apenas dos dados, pode ser que com os dados que permaneceram, eu consiga recuperar aqueles dados perdidos. Então, a técnica de transmissão FDM, ela surgiu com a evolução da técnica de multiplexação por divisão de frequência. Ou seja, porém, a ortogonalidade ela vai permitir operar com uma multiplexação em frequência sem respeitar as bandas de guardas necessárias para a utilização de filtros. Ou seja, com o FDM, é possível, ele permite inclusive a sobreposição espectral das portadoras. Então veja, a figura ilustra uma transmissão em várias portadoras, porém usando FDM, e a transmissão na mesma quantidade de portadoras, porém usando OFDM. Repare que a largura de banda ocupada, isso aqui eu estou no espectro da frequência, a largura de banda ocupada por todos os canais no OFDM é bem menor do que no FDM comum. Bom, aqui, por exemplo, se a gente manda toda a largura de banda em um único stream, o que eu vou estar acontecendo? Vai estar acontecendo que eu vou ter a minha largura de banda dos dados, né? Minha largura de banda dos dados bastante grande. E a gente estudou na aula anterior que para eu ter uma transmissão em canal de rádio, né? Transmissão em canal de rádio boa, eu preciso que
ter uma largura de banda de coerência do canal maior do que a largura de banda do sinal, correto? Para eu conseguir recuperar aquele sinal, mesmo tendo multipercurso ou efeito Doppler, né? E com efeito Doppler também tem outros problemas. Mas enfim, se eu transmito tudo em uma portadora só, eu tenho uma largura de banda muito grande centrado naquela frequência daquela portadora. O FDM, ele divide aquele stream em diversas portadoras, né? Porém, no FDM, eu tenho que deixar uma banda de guarda, um ΔF, entre as portadoras, para que eu possa usar filtros e separar essas portadoras, os dados de cada portadora. O FDM, por outro lado, as frequências das portadoras, das subportadoras, digamos assim, elas são arranjadas de tal maneira em que o máximo espectral de uma coincide sempre com os nulos espectrais das demais. Isso nos permite colocar uma largura de banda bem estreita e sem respeitar as bandas de guarda, né, uma sequência de subportadoras, uma ao lado da outra. Justamente porque eu tenho um máximo espectral correlacionado diretamente com o mínimo, com o zero espectral das demais portadoras. Bom, a largura de banda de canal, né, estreita, ou seja, uma das vantagens do FDM é que eu tenho uma largura de banda por canal de transmissão bem estreita. Isso me permite o quê? Cada canal ele vai ser robusto em relação a canais seletivos em frequência, canais que têm multipercurso. Ou seja, mesmo com o desvanecimento multipercurso, o canal ele passa a ser praticamente plano devido à largura estreita de cada um dos canais de transmissão que eu utilizo, das bandas de transmissão que eu utilizo. Isso vai minimizar os efeitos de atraso do canal, espalhamento de atraso, e aumentando a duração do símbolo. Depois nós veremos como isso acontece. Então, nesse caso aqui, eu tenho a característica do canal, que é essa linha preta, característica do canal. E tenho aqui as minhas larguras de banda de cada um dos canais de transmissão das nossas subportadoras, que vão de 1 até N, por exemplo. Então, repare que mesmo esse canal, ele tendo problemas de multipercurso e sendo seletivo em frequência, para uma determinada, dentro de cada um dos canais, né, para cada um desses canais, essa seletividade, esse canal, ele passa a ser quase plano, certo? Quase plano. A outra vantagem é que, como consequência da técnica de multiplexação, né, temos que o tempo de cada símbolo é maior, tornando o sinal menos sensível a ruídos e à multiplicidade de caminhos e à interferência intersimbólica. Repare, por exemplo, uma situação. Se no domínio da frequência eu tenho subcanais com... no domínio da frequência eu tenho lá subcanais, né? Eu tenho uma largura de banda grande. Se eu tenho uma largura de banda grande, o tempo vai ser estreito. Então, com aquele primeiro sinal, né? Aquele primeiro sinal, BW grande, né? Se cada canal tiver um BW grande, né? Eu vou ter símbolos curtos, símbolos com uma velocidade rápida. O tempo de símbolo vai ser pequeno, porque a largura de banda é grande. A largura de banda ou seja, a taxa de modulação é grande. Se a taxa de modulação é grande,
o tempo de símbolo é curto. Então, o tempo que leva, né? Veja que o tempo que eu levo para transmitir os símbolos, bem curto. Quando eu faço uma transmissão em múltiplas portadoras, eu consigo levar a mesma quantidade de dados, só que cada subportadora tem uma largura de banda menor. Consequentemente, eu posso ter para cada subportador um tempo de símbolo maior. Observe que nesse caso aqui, entre esse caso e esse, o tempo do símbolo aqui, numa modulação normal de uma portadora, de uma única portadora, né, ele é 4 vezes menor que o tempo de símbolo FDM, com 4 canais. Isso tudo levando a mesma quantidade de dados, a mesma largura de banda. Só que aí eu tenho um símbolo maior, o tempo de símbolo maior. Quando eu tenho tempo de símbolo maior, né, significa que eu estou menos sujeito à interferência entre os problemas de multicaminhos e também de interferência intersimbólica. Veja, por exemplo, como acontece a interferência intersimbólica, né? Eu tenho tempo de símbolo e parte do tempo de símbolo, ele vamos dizer assim, ele interfere no símbolo seguinte e no símbolo anterior também. O símbolo anterior interfere no símbolo seguinte. Ou seja, parte do tempo de símbolo vai ser mascarado aqui, né? Eu vou ter uma distorção nessa área entre os dois símbolos, dependendo, é claro, da resposta do canal. Se esse tempo de símbolo é grande o suficiente, né, essa interferência ela vai se dar num período de tempo muito curto em relação ao tempo de símbolo, de tal maneira que eu vou conseguir recuperar. Além disso, eu posso colocar o que a gente chama de extensão cíclica, ou prefixo cíclico, que é pegar parte do meu símbolo, parte final do meu símbolo, e colocar no início, que é justamente aonde... Por que eu pego parte do símbolo, parte final do símbolo e coloco no início? Porque justamente onde vai ter a interferência é parte no início e parte no final, né? Então eu descarto essas partes onde tem transferência e vou ter o símbolo completo, né? Vou ter o símbolo completo ainda para trabalhar. Por que eu tenho que pegar parte do símbolo e colocar? Porque pegando parte do mesmo símbolo, eu vou ter continuidade de fase, correto? Então não vai ter problema com relação à descontinuidade de fase e inserção de frequências espúrias. Bom, em quais aplicações, né, se utiliza o FDM? O FDM é largamente utilizado atualmente, né, em radiodifusão, né, que é o Digital Audio Broadcasting, em videodifusão, né, que é o Digital Video Broadcasting, nas redes wireless locais, nas redes locais sem fio, né, usando o protocolo 802.11, aí vem aquelas letras todas A, B, né, N, G, GN e assim sucessivamente. Hyperlan também é utilizado. Nas redes wireless de alcance metropolitano, como o WiMAX, por exemplo. Nas linhas digitais de assinantes, como a XDSL, né? Também é utilizado na telefonia móvel, como por exemplo o LTE, e agora no 5G. Como é a geração dos sinais OFDM e, no caso, o FDMA, que aí, o A aqui, representa acesso, né? Acesso múltiplo por divisão de frequências ortogonais. Bom, joga abaixo um modelo. Então, não estamos vendo nenhum modelo de uma aplicação da técnica OFDM. Claro que esse método aqui é um método força bruta, né? Então, a gente tem, por exemplo, tem o trem de bits. Esse trem de bits, então, ele vai ser mapeado,
né, numa constelação, um símbolo qualquer dentro de uma das técnicas de modulação que a gente já aprendeu. No caso aqui, ó, estou usando QAM, 4 QAM, aqui é o QPSK, por exemplo, né? 16 QAM, 64 QAM, qualquer uma dessas modulações, esse trem de bits pode ser mapeado em qualquer uma delas. Uma vez mapeado em uma dessas modulações, ok? Eu vou fazer com que eu vou fazer uma conversão serial paralelo, onde eu vou demultiplexar diversos símbolos, né? Então eu tenho aqui a sequência de bits, mapeio, tem uma sequência de símbolos. Então eu vou pegar esses diversos símbolos e colocá-los de forma paralela, de acordo com o número de portadoras que eu vou utilizar. Coloco de forma paralela diversos símbolos, cada um dos símbolos em paralelo, né, vai ser modulado, ou seja, vai modular, na verdade, vai modular uma portadora, aí é a parte real e parte imaginária dela. Eu vou multiplicar por uma função, funções ortonormais aqui, né, funções ortogonais, e vou fazer isso nas diversas frequências das subportadoras para cada símbolo. Lembrando que essas frequências elas também são ortogonais, ou seja, os máximos das frequências de portadora, os máximos espectrais de uma frequência de portadora, ele vai coincidir com o zero das outras frequências. Certo? Bom, isso, a partir daí, uma vez modulado todos os símbolos que estão em paralelo, eu faço a somatória desse sinal, né, serializo, e então faço a somatória desse sinal, e aí então transmito pelo canal. No demodulador, o FDM, eu vou fazer o contrário, né? Todo esse procedimento é o contrário. Eu vou pegar cada símbolo, cada frequência, né? Cada frequência, pegar aquele sinal que chega e multiplicar por cada uma daquelas frequências ortogonais, e sendo elas ortogonais, o que acontece? Eu vou ter uma separação, né? E aí faço o sample hold, né? Que é a questão da integração e da amostragem do sinal, e também, além da integração, o demapeamento do símbolo. Então, eu apresento o símbolo final, e esse símbolo, então, ele é demapeado para poder gerar novamente aquela sequência de bits. Certo? Observe, por exemplo, esta situação. Eu tenho, então, a minha sequência binária, e essa sequência binária, então, ela está sendo mapeada em diversas subfrequências, em vários canais. Correto? Sendo mapeada em vários canais. Então, eu tenho lá, ó, a parte contínua, a parte do primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, e assim sucessivamente. Somo todas elas e represento como um único símbolo, que tem uma duração, né, maior. Aqui, por exemplo, eu tenho 1 bit, 2 bits, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, 8 bits. Cada bit sendo modulado em uma portadora. E aqui eu estou usando o BPSK só para ficar mais simples, né? Só para ficar mais simples. Então, a portadora contínua, a portadora 0, contínua 1, então está lá, ó, em 1. Certo? A segunda portadora, que é o cosseno, né? Então, tá cosseno é 1, então é o meu cosseno com ângulo 0. 0 é o meu cosseno com ângulo π, aqui. Outro 0, mas só que numa portadora, né, ortogonal. Outro 0, outro cosseno começando com ângulo π, com fase π. O terceiro 0, outro cosseno começando com fase π. Outro 1, cosseno começando na fase 0. Outro 1, outro cosseno começando na fase 0.
outro zero, outro cosseno começando na fase π. E aí, modulei cada um desses bits, né, em portadoras específicas, e aí somei todos os sinais, vai gerar um sinal, que é o chamado sinal do símbolo FDM. Esse símbolo FDM, então, repare que eu estou transmitindo todos esses bits, né, e a duração em um único símbolo, e a duração desse símbolo é a mesma duração de todos os bits lá. Certo? Então é assim que funciona. Aqui um outro exemplo, aqui a modulação da parte real, aqui a modulação da parte imaginária, se eu estiver trabalhando com QPSK, né? QPSK é a parte imaginária, né? A parte em quadratura, parte em fase, parte em quadratura, parte em fase modulada com cosseno e parte em quadratura modulada com seno. E aí eu vou ter esse sinal aqui, que é a parte modulada em fase, essa parte aqui, que é a parte modulada em quadratura, soma as duas e então tenho lá o meu símbolo FDM utilizando QPSK. Ok? Então o símbolo FDM, no domínio do tempo, ele tem a seguinte representação. Vamos ver que o sinal é uma soma de senos e cossenos. Essa aí que é a representação do sinal no tempo. Está aqui, representação em senos e cossenos. Então está aqui a expressão. E aqui a representação do gráfico de sinal de um símbolo FDM ao longo do tempo. Aliás, perdão, aqui está mostrando 5 símbolos FDM ao longo do tempo. E aqui, na frequência, as diversas portadoras, né? Então, na frequência. Então, tem aqui na frequência. Então, aqui no tempo, domínio do tempo, e aqui no domínio da frequência. Repare aqui que, então, as portadoras do espectro de cada canal, né, o máximo de cada um corresponde aos zeros espectrais de cada um dos outros. E assim sucessivamente. Bom, qual é o princípio da ortogonalidade, né? Eu vou ter lá as minhas frequências de portador, Fn, né? N igual a 0, 1, 2 até N menos 1. O símbolo QAM, ou QPSK, né? Ele tem lá, o símbolo QAM qualquer, ele tem lá a parte real, né? Menos J, parte imaginária. Menos a parte imaginária. Parte em fase, parte quadratura. Todo símbolo QAM, ou QPSK, ele é construído dessa forma. Então, o sinal, o símbolo T vai ser o meu AN, cosseno de 2π FNT, menos BN, seno de 2π FNT. Tá certo? Isso, cada um dos símbolos, para cada um das subportadoras, eu vou ter um símbolo SN. Para cada uma das portadoras FN. De tal maneira que lá no receptor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha SN transmitida, né? E vou multiplicar, meu sinal transmitido, e vou multiplicar por SM de T. Então, por exemplo, se eu tenho N e M diferentes, significa que a integral no tempo de símbolo de um SN aqui qualquer, né, vezes um SM qualquer, né, desde que N seja diferente de M, isso vai dar 0. Só vai dar 1, né? Só vai dar 1 só vai dar valor diferente de 0, se N for igual a M. Que é a questão das portadoras serem ortogonais. Tá certo? Bom, o símbolo. As frequências, né? FN, elas têm que ser calculadas adequadamente. Então, como é que se calcula isso aí? Eu vou ter um N, que é um número inteiro, dividido pelo período
dividido pelo período, pela taxa de modulação, né? Pelo período de modulação pelo período do símbolo, mais um deslocamento em frequência vai corresponder ao deslocamento em RF. Então, eu tenho aqui a parte de banda base, mais uma frequência que é o deslocamento em RF. De tal maneira que eu tenho, então, as FNs calculadas a partir da variação de N. Então, são sempre múltiplos do período de símbolo. Daí, então, o símbolo FDM vai ser a somatória de todas as N portadoras, né? As N portadoras. Né? Somatória em AN, AI, o H de T, que é a função de transferência do canal, cosseno de 2πFNT, menos BN, que multiplica a função de transferência do canal, vezes seno de 2πFNT. Então, essa parte aqui para a parte em fase e aqui para a parte em quadratura. Bom, de tal maneira, então, quando eu faço isso, a parte real desse elemento, né? Parte real desse símbolo FDM, que na verdade vai ser esse símbolo FDM, ele vai ter um módulo lá, né? Do símbolo FDM e um ângulo específico correspondente, né? A parte real disso aqui vai ser onde, por exemplo, esse S til FDM, justamente AN mais BM mais J, menos JBN é elevado a J2π NT. Ok? E lembrando que T é sempre é um múltiplo inteiro da divisão entre o período e o número de subportadores. Então, esse SK, né, vai dependendo aqui de K, ele vai ser a somatória de toda subportadora, um AN tirado no instante K, menos JBN no instante K, né, de cada subportadora no instante de símbolo K, é elevado a J2π NK sobre N. Assim, o símbolo FDM, né, eu vou ter a demodulação, então, vai consistir em desfazer a transformada de Fourier, ou seja, desfazer a transformada inversa de Fourier, ou seja, consiste em fazer a transformada de Fourier discreta do sinal. E no caso aqui, eu uso a IFFT para modular e a DFT para demodular o sinal. De tal maneira, então, eu passo a utilizar a representação usando a transformada de Fourier. No caso, a transformada discreta de Fourier. Aí o modelo de força bruta ele vai ser utilizado somente como uma forma didática para explicar essa técnica, né? O que a gente faz mesmo é utilizar as transformadas rápidas de Fourier como forma de gerar essa detecção dos símbolos do FDM, gerar e detectar os símbolos do FDM. Então, por exemplo, eu tenho aqui o trem de símbolos, né? Esse trem de símbolos eu vou paralelizar esse trem de símbolos, né? Uma vez paralelizado lá, vou separar a parte real e imaginária, né? Geral e imaginária, fazer a IFFT, e uma vez feita a IFFT, eu serializo e ponho no canal. Tá certo? Serializo e ponho no canal. No receptor, eu faço eu paralelizo, faço a FFT, né? Faço a composição do complexo e, novamente, serializo e faço o demapper, né? Faço o demapper e serializo. Tá certo? Aí eu vou obter o símbolo aqui do lado de cá.
Bem, então temos aqui, deu um exemplo detalhando o modulador OFDM e o demodulador FDM, e aqui de modo a gente ter uma ideia de como o tempo de símbolo aumenta, né, à medida que eu vou fazendo a modulação FDM. Observe, ó, eu estou com uma cadeia binária que chega no meu modulador a 36 megabits por segundo. Ok? Então chega a 36 megabits por segundo. E entra no meu codificador de erro, que aqui eu vou ter alguma técnica para fazer a correção de erro, né? Seja ela Redsol, um CRC, uma técnica qualquer que eu vou utilizar aqui, né, para fazer a correção de erro. Então aqui eu vou usar alguma técnica. Repare que eu vou inserir aqui para cada, digamos assim, para cada 36 bits, eu vou inserir 12 bits de redundância, né? Por exemplo, é um quarto aqui a mais, né? Um quarto da cadeia a mais. De tal maneira que, se eu tinha aqui uma transmissão que chega bits aqui, né? Chega bits aqui numa taxa de 36, para eu não acumular bits aqui, eu tenho que mandar bits aqui, né? Mandar bits para cá, numa taxa maior, né? Numa taxa de 48 megabits por segundo, porque eu estou inserindo mais um quarto dos bits como redundância. Perfeito? Muito bem, aí eu entro no meu modulador QAM. Nesse caso aqui, eu estou dando o exemplo 16 QAM, que é o mapeador aqui, né, que vai fazer a modulação QAM. Gerar símbolos QAM para sair aqui do lado de cá. Bom, aí, como QAM, 16 QAM, tem 4 bits por símbolo, significa que a taxa de modulação aqui, ela vai cair em um quarto em relação à taxa de bits. Ou seja, ela vai para 12 megassímbolos, aí não é megabits mais, é megassímbolos por segundo. Então aqui eu estou com 12 megassímbolos por segundo. Essa é a taxa de modulação depois que eu fiz o mapeamento em símbolos 16 QAM. Bom, como eu vou fazer uma IFFT, eu tenho então que transformar aquela sequência de símbolos num paralelismo de símbolos, de acordo com o número de portadoras que eu vou utilizar. Bom, aqui eu tenho uma IFFT de 64 pontos. Entretanto, algumas subportadoras iniciais e algumas subportadoras finais, elas não vão ser utilizadas para transmitir dados. De tal maneira que, transmitindo símbolos, eu vou ter apenas 48 subportadores. Ora, se eu estou chegando aqui, então, a 12 megassímbolos e vou transmitir simultaneamente 48 desses símbolos, a minha taxa de transmissão de símbolos aqui cai para 250 kHz, né? Só pegar 12 mega e dividir por 48, 250 kHz. É a taxa de transmissão aqui, né? Taxa de transmissão de cada dos 48 símbolos simultaneamente. Bom, então, fiz a IFFT, aqui eu então vou ter os meus pontos da IFFT já no domínio do tempo, né? Porque aqui a UFDM ela corresponde a eu ter isso aqui no domínio da frequência e transformar aqui para o domínio do tempo. E aí basta então eu serializar, né? Serializar esses pontos esses pontos da IFFT, né? Serializo e tenho então o meu símbolo FDM sendo transmitido aqui. Então eu tenho o meu símbolo FDM sendo transmitido aqui. Bom, nesse caso, como eu serializei, né? Serializei de 250, eu tive que serializar 64 amostras, 64 valores, né? 64 pontos, e cada ponto está vindo a 250 kHz. 64 vezes 250 vai dar 16 MHz. Então eu tenho um símbolo aqui cuja taxa de modulação é 16 megassímbolos por segundo.
Repare então, eu tinha entrado com 32 megabits, né? E saí com uma sinalização de 32 MHz. Passo pelo conversor digital de 16 MHz. Passo pelo conversor digital analógico e tenho aqui a minha transmissão. Mas veja que a serialização desses caras todos aqui, né, ela obedece 250 kHz. Então, o tempo de cada símbolo é correspondente ao inverso de 250 kHz. Então, se eu tinha aqui um período de bit, TB, de quanto? Tinha um TB aqui de 1 sobre 36 mega, né? Igual a 1 sobre 36 mega. Perdão, 36 mega. Aqui eu vou ter, saindo os pontos aqui, num tempo, né? O tempo de duração de cada um desses pontos é quanto? O tempo de duração de cada um dos pontos. 1 sobre 250. Então eu tenho um período um período símbolo FDM, ele é muito maior do que o período de bit. Muito maior do que o período de bit. Tá certo? Sinal transmitido. No demodulador, né, eu pego o sinal recebido, faço a conversão analógico digital, ponho num conversor serial paralelo, entro de tal maneira a sair 64 pontos de cada vez, faço a FFT agora, que é passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? E aí utilizo, pego todas as portadoras, mas utilizo apenas 48 delas para fazer o quê? A conversão paralelo serial. Eu vou ter símbolos QAM, 16 QAM entrando aqui. Demodulo, 16 QAM, né? Vou ter então o trem de bits aqui. Faço a decodificação de correção de erro, né? E tenho então a estimativa da cadeia binária de caracteres original, de dados original, cadeia binária de dados original. Ok? Muito bem. Bom, dois problemas podem ocorrer nos nossos dados quando a gente transmite em canal de rádio, né? A interferência intersimbólica e a interferência interportadora, ou seja, a interferência que uma portadora pode causar na outra. Okay? A resposta em frequência de um canal com desvanecimento seletivo pode vir a acontecer como está aqui, né? Uma situação como essa aqui. Um desvanecimento como este. Tem um desvanecimento profundo em uma determinada frequência. Mesma coisa. Se eu tenho um sistema de portadora única, né, que é aquela portadora única que vem aqui, né, com a largura de banda aqui, né? Teoricamente seria uma largura de banda assim, né? Eu vou ter um desvanecimento esse desvanecimento profundo vai matar exatamente, né, uma parte dessa portadora. Ou seja, esse canal ele não é plano para essa portadora, para essa transmissão. Por outro lado, se eu tiver múltiplos canais, né, canais ortogonais, esse desvanecimento, para esse canal aqui, aí eu estou aqui, é como se eu tivesse transmitido todas com essa amplitude, e aí fiz a convolução com essa resposta do canal, né? E aí o que aconteceu? No caso aqui, como está tudo no domínio da frequência, é só multiplicar, fazer a multiplicação, né? Então imagine que todas tivessem essa amplitude, todas as portadoras. Quando eu multiplico por esse desvanecimento, vai acontecer exatamente isso que está aqui. E aí os canais, veja que os canais eles continuam planos, né? O desvanecimento por si só, né? Eles continuam plano entre eles.
cada canal. Continua plano. A única diferença é que uns têm uma amplitude, uns canais vão ter uma amplitude maior, outros canais vão ter uma amplitude menor. Mas o canal em si continua plano. O símbolo transmitido continua com desvanecimento plano. E isso facilita a equalização daquele símbolo. Esse símbolo aqui, por sua vez, ó, ele não está plano, né? Não está plano. Eu tenho um desvanecimento aqui no meio dele, de tal maneira que a equalização disso aqui não vai ser nada fácil de ser feita. Existem dois aspectos sobre o FDM importantes. Primeiro, cada símbolo ele vai ser precedido por um prefixo cíclico, que vai ser usado para eliminar a interferência entre os símbolos adjacentes, né? E, em segundo lugar, as subportadoras elas vão ser espaçadas de forma a utilizar a banda de maneira eficiente. Assim, o sistema ficará imune à interferência entre as subportadoras adjacentes, além de utilizar de modo eficiente o espectro disponível. Né? Uma vez imune, por quê? Porque essas portadoras adjacentes são ortogonais. Ou seja, o problema aí é que, como elas são ortogonais e os máximos coincidem com os nulos, o meu sincronismo tem que ser um sincronismo muito bom, né, para trabalhar com esse tipo de arranjo com subportadores ortogonais. Então, o sincronismo tem que ser justamente para eu pegar os valores em cada canal, no sincronismo de símbolo de cada canal, eu pegar exatamente no seu máximo. Pois eu pegando no seu máximo, no seu pico espectral, o correspondente das outras subportadoras vai estar nulo. Então não vai ter interferência. Mas eu tenho que garantir que eu estou pegando justamente no máximo espectral. O tempo de símbolo tem que estar justinho ali. De tal maneira, então, que essa diferença entre as subportadoras, né? Tem a diferença subportadora, o ΔF, ele é calculado da seguinte maneira: 1 sobre o período de símbolo FDM, tá certo? Quem é o período de símbolo FDM? É o número de portadoras vezes o tempo de símbolo da modulação padrão lá, que é a M16, né, o tempo de símbolo daquele símbolo modulado em 16, que é a M, vezes o número de portadoras que eu estou transmitindo. Ou seja, vai ser a taxa de modulação, que é a M, dividido pelo número de subportadoras. Isso aí vai me dar o ΔF, né? A diferença de frequência entre as subportadoras. A interferência intersimbólica, então, para isso, eu uso o prefixo cíclico, né? Então eu tenho aqui a resposta do canal que vai distorcer desta maneira o símbolo. Então entra um símbolo assim, passa pelo canal, ele acaba sendo distorcido e ficando desta maneira, né? De tal maneira que os símbolos adjacentes, quando eu transmitir, né, vai acontecer isso que está aqui, né? Eu tenho então a interferência de parte de um símbolo com outro. Então essa parte aqui eu vou ter interferência entre os dois símbolos adjacentes. Tá certo? Para evitar isso aí, o que utilizamos? O prefixo cíclico. Então a gente pega o final, o FDM gerado, dando um espaço. Ó. Se eu deixar um espaço, eu vou ter uma distorção, né? Se eu deixar um espaço entre os símbolos, no tempo, né? Deixar um espaço no tempo entre os símbolos, eu vou ter que a distorção não vai afetar, né? Entretanto, por eu não ter símbolo aqui, né? Por eu não ter esse espaço, esse intervalo de guarda aí, que a gente chama, porque é colocado no domínio do tempo, então esse intervalo de guarda no domínio do tempo, ele vai causar o quê? Eu vou ter uma descontinuidade de fase aqui, obviamente. Quando eu tenho descontinuidade de fase, eu lanço frequências espúrias que vão interferir naqueles espectros, e aí eles vão passar a ter problemas de ortogonalidade com relação àqueles, ou seja, o máximo de um já não vai coincidir mais com o mínimo de outro.
né? Eu vou ter frequências espúrias ali em cada símbolo daquela subfrequência. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente coloca um prefixo cíclico aqui, pegando a parte final, né, do símbolo e preenchendo essa região aqui com a parte final do símbolo. Né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho continuidade de fase em todo o período. Para projetar um sistema UFDM, o que a gente precisa? Vamos precisar primeiro quais os parâmetros iniciais, os parâmetros de entrada. Por exemplo, eu tenho uma taxa de bits necessária, eu preciso transmitir numa determinada taxa de bits. Né? Então, qual é essa taxa de bits requerida em bits por segundo? Outra coisa, eu vou transmitir através de um canal de rádio, um canal, mesmo um canal físico, né? Um canal cabeado, né? Eu posso ter outras coisas sendo transmitidas simultaneamente, de tal maneira que eu preciso ver qual é a largura de banda disponível. Quando eu trabalho com canais de rádio móvel, por exemplo, a concessionária ela tem, a concessionária de telecomunicações, ela tem lá uma largura de banda no qual ela vai poder colocar os seus canais de transmissão. Então, eu tenho que saber qual é essa largura de banda disponível, que parte do espectro está e tal, qual é a largura de banda disponível. Outra coisa que eu tenho que saber é qual é o atraso máximo do canal, qual é o espalhamento de atraso do canal. Lembra daquele espalhamento de atraso que a gente viu na aula passada? Então, eu tenho que saber para calcular qual tem que ser o tempo de símbolo. Lembra que o tempo de símbolo ele está muito relacionado, ele está relacionado ao atraso RMS, né? A largura de banda de coerência, ela está relacionada ao atraso RMS. E eu tenho que ter minha largura de banda da minha portadora menor que a largura de banda de coerência. Né? Mesma coisa com relação, ou seja, o período do meu símbolo tem que ser maior, o período do meu símbolo tem que ser maior do que o tempo de coerência. Aí, olha só, veja bem, nesse caso aí, outra coisa importante também é saber qual é a relação sinal-ruído do canal. Né? E, por fim, para eu poder ver qual a modulação por subportadora que eu vou utilizar. Porque conforme o ruído do canal, vocês lembram lá? Que essa relação sinal-ruído, para cada modulação que eu utilizo, eu tenho uma relação sinal-ruído diferente, necessária, mínima necessária para transmitir sem erros. Então eu tenho que saber a relação sinal-ruído para saber qual é a modulação por subportadora que eu vou utilizar. Daí, a partir daqueles parâmetros lá, eu vou fazer o meu projeto de sinal UFDM. Correto? Então, calcular os parâmetros projetados, parâmetros de projeto. Ou seja, a duração do intervalo de guarda, aquele G lá, que eu vou colocar no final do símbolo no início, né? Qual parte do final, qual o tamanho do final que eu vou colocar no início, né? Que é o intervalo de guarda. Esse chamado tempo de guarda aqui, TG. Ele vai ser igual a uma constante C multiplicada pelo o atraso máximo do canal. Então eu pego o atraso máximo do canal, né, tal máximo, multiplico por uma constante qualquer. Aí eu vou ter o período de símbolo o período de intervalo de guarda, perdão. É o período de intervalo de guarda. Normalmente esse C está entre 2 e 4 vezes o tal máximo. A duração do símbolo FDM, né, por padrão, a gente utiliza, não necessariamente, mas por padrão, a gente utiliza aí em torno de 5 vezes o tempo de guarda. Né, o tempo do símbolo. 5 vezes o tempo de guarda.
de tal maneira que o tempo útil, né, é o tempo de símbolo menos o tempo de guarda, que é o tempo de transmissão útil que eu vou ter, né? Logo, o espaçamento entre as subportadoras, o ΔF, é 1 sobre o tempo útil de símbolo. Entendeu? 1 sobre o tempo útil de símbolo. Esse é o espaçamento entre as subportadoras. A quantidade de subportadoras ela vai depender da largura de banda, ou seja, eu vou calcular o número de subportadoras, né, a partir da largura de banda disponível dividido pelo número pelo ΔF, né, que é o espaçamento entre as subportadoras. Tá certo? Aí qual é o total de bits que eu vou levar, né? Qual é o total de bits que eu vou levar em cada símbolo FDM? Em cada símbolo FDM eu vou levar uma quantidade de bits. Então eu vou levar, ó, log 2 de M, onde esse M aqui é a modulação usada, aquela modulação de banda base utilizada, né? 16 QAM, 4 QAM, o M aqui, né? Então, a sequência, total tamanho da sequência vai ser log 2 de M vezes o número de portadores. O número de portadores que eu estou usando. Ok? Então, por exemplo, imagine que eu tenha uma taxa de bits de 20 MHz. Eu preciso transmitir uma taxa de bits de 20 megabits por segundo. E tem uma largura de banda de 15 MHz. Essa é a largura de banda que eu tenho disponível. Tem que transmitir essa quantidade de dados. O meu tal, no atraso, né? O meu atraso é de 200 nanosegundos. E eu vi pela relação sinal-ruído que eu preciso utilizar 16 QAM. Tá certo? Então vamos ver como é que eu vou fazer isso aí. Então, dados. O TG, então, eu vou calcular como, vamos usar 4 aqui, né? 4 vezes o tal máximo, deu 800 nanosegundos. Esse é o TG. Esse é o atraso do percurso, tá, gente? Tal máximo. Aí o tempo de símbolo total vai ser 6. Vamos pegar aqui e utilizar, ó, utilizei 5 lá, mas aqui estou utilizando 6, né? 6 vezes 800. Ou seja, deu 4,8 microsegundos. O TU, que é o tempo útil de símbolo, vai ser os 4,8 microsegundos menos os 800 nanosegundos. Vai dar 4 microsegundos. Logo, o espaçamento entre frequências é 1 sobre 4 microsegundos, que deu exatamente 250 kHz. É o espaçamento entre as frequências. 250 kHz. Qual o número de suportadoras, então, que eu preciso para transportar dados? Ó, B, largura de banda 15, dividido pelo espaçamento de frequência, 250 kHz. Deu um total de 60 subportadores. Logo, a minha sequência binária que eu vou transmitir é 4 vezes 60, 240 bits por símbolo FDM. 240 bits por símbolo FDM. Ok? Então, a ordem do cálculo, assim como a sequência de dados de entrada, não são únicos. Vai depender de quais dados você tem e quais requisitos você tem que cumprir. Né? Certo? Bom, aqui é só uma apresentação da parte do prefixo cíclico, né, que é colocada. Então, no intervalo de guarda, em vez de deixar sem nada, eu coloco o prefixo cíclico, que é justamente pegar a parte final, parte inicial colocar no final, a parte final colocar no inicial, de cada símbolo, né, e assim sucessivamente. Aqui, mais um exemplo do uso do prefixo cíclico para eliminar essa interferência intersimbólica, né? Então aqui eu tenho a duração do fio de recepção,
Aí eu tenho aqui a interferência durante o filtro de recepção. Tá certo? Eu tenho uma interferência aqui. Easy. Essa aqui interfere no próximo, devido à resposta do canal, né? Se eu coloco a extensão cíclica, né, o prefixo cíclico, então, ó, eu tendo aqui o mesmo, né, a mesma duração do filtro de recepção, né, eu estou te deixando de fora justamente as partes de interferência. Estou pegando o símbolo limpinho aqui, né, pegando o símbolo limpinho aqui, ó, sem interferência dos demais canais, dos canais adjacentes. Ok? Bom, como é que esse prefixo ciclo é colocado então? Então eu vou pegar parte do prefixo ciclo, pego aqui, por exemplo, nessa situação, né, tem todo o tamanho do símbolo FDM, então algumas amostras, né, aqui do final, do início, do final do símbolo. Eu coloco no início ou no final, dependendo, né, se eu peguei do início eu vou colocar no final, se eu peguei do final eu vou colocar no início. Tal, e aí de tal maneira, ó, que eu mantenho uma continuidade de fase no símbolo. Ok? Todas as informações de relevância para o receptor vão estar contidas dentro do período de FFT, ou seja, quando o sinal é recebido e digitalizado, o receptor simplesmente vai descartar o prefixo ciclo, né, e vai usar o restante para poder fazer a demodulação. O resultado vai ser um pulso retangular, né, que dentro de cada suportador de amplitude constante ao longo do período da FFT, tá certo? E aí você tem aí então aqui, ó, o sinal no tempo. Aqui o espectro, aqui é tempo e frequência, né? Amplitude, tempo e frequência, esse conjunto aqui. E aqui no espectro de frequência, né? A combinação desses dois aqui daria esse aqui. Essas duas situações. A técnica OFMA, como eu disse para vocês, o MA ali agora, o M, em vez de ser multiplexação, ele passa a fazer parte aqui, junto com A, do termo acesso múltiplo. Aí, nesse caso, é como se eu pudesse colocar cada usuário para transmitir dados em uma portadora, ou em uma ou outra, ou em mais de uma portadora, mas eu teria portadoras diferentes levando dados para usuários diferentes, né, digamos assim, ou grupos de portadoras levando dados para cada grupo diferente, leva dados para usuários diferentes, por exemplo. E esses grupos eles podem estar contíguos, como é o caso que está mostrando aqui, né, ou podem estar, digamos assim, intercalados, com interlível. Tá certo? Então aqui eu tenho a subcarriers. Então a técnica, ela também emprega o uso de suportador ortogonal, né, como emprega o FDM, né? Só que aqui, como eu falo acesso múltiplo, é porque eu estou pegando vários usuários aqui, né? Como se fossem vários usuários, e não um trem de bit de um usuário só, transformado em muitas subportadoras para ser transmitido, mas de um usuário só. Não, aqui não. Aqui eu posso pegar blocos de subportadores e dedicar a usuários diferentes. Por isso que chama-se acesso múltiplo. Aí cada grupo aí vai ser chamado de subcanal. Os usuários vão ser divididos em um ou mais subcanais. Tá certo? Então, por exemplo, o FDM, o que faz? Eu tenho as subportadoras, né? Tem a FFT, cada símbolo ao longo do tempo. No caso da OFDMA, olha, eu posso ter aqui suportadoras e posso ter grupos de usuários, para pegar
subportadoras, conjunto de subportadoras, em tempos diferentes. Ó. Tá vendo? Aqui é o que a gente chama de FDMA. A cada tempo, eu tenho um grupo de portadoras servindo a um determinado usuário. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje. Vamos ficar por aqui hoje. E a gente se continua na próxima aula. Por hoje, então, é só. E até a nossa próxima videoaula.